A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria de pedir a você que abra sua Bíblia comigo, por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Nós vamos começar a leitura de um trecho que é muito conhecido pela gente. Verso 23 ao verso 25. Ou melhor, verso 23 ao verso 26. A gente vai ler até o 26. Primeiro aos Coríntios 14, verso 23 ao 26. Diz assim: Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazeis, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, aqui estamos nós, tua família, e queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, você é quem nos ensina todas as coisas, e é quem nos faz lembrar de todas as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã, Senhor, as palavras que já ouvimos do Senhor sejam colocadas em nossa mente de maneira muito fresca, para que um verdadeiro tecido seja feito, a fim de que possamos entender o que o Senhor deseja nos instruir e ensinar nessa manhã, Espírito Santo. Nós estamos de ouvidos abertos e resistimos a toda distração em nome de Jesus. Toda ferramenta que está em nossas mãos para auxílio, como um celular, um tablet, um computador. Senhor, que nosso coração seja vigilante para que nada, nenhuma mensagem, nenhum e-mail nos distraia. Que toda a nossa atenção esteja dada a isso, porque quero, Senhor, que nós entremos em um novo nível de responsabilidade em relação a isto que é a tarefa ou uma das expressões de uma comunidade profética. Então, Senhor, que isso caia no nosso coração como um orvalho, regando-nos e nos habilitando para essa responsabilidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, enquanto nós estávamos de passagem por Liverpool, na casa do pastor Josias e de sua esposa, a pastora Rafaela, enquanto o apóstolo Luiz ministrava aos irmãos, muitas coisas aconteceram, e nesse ambiente de muitas coisas acontecerem, porque foram muitas horas juntos, aconteceu também um ambiente de adoração muito intenso, e os irmãos ali compartilharam palavras proféticas conosco. E uma das palavras que o irmão compartilhou, eu era personagem da visão que ele teve, mas eu não era o alvo sozinho daquela palavra.
Eu estou contando isso para contextualizar vocês da responsabilidade dessa manhã. Ele disse que me via com uma família mergulhando num oceano muito largo. Aos olhos dele era um oceano largo, todo oceano é largo, mas ele estava tentando me descrever a amplitude da visão que ele teve. E eu mergulhava com a minha família muito facilmente naquelas águas, e ele repetia: eu via uma família que eu entendo que não é a sua família física apenas, é a sua comunidade, ele dizia. Vocês mergulhavam com muita facilidade nessas águas, mas ao mesmo tempo na praia tinha muita gente que só molhava os pés na água. E aí ele disse: eu vejo vocês como um povo que tem acessado coisas profundas em Deus. Vocês sabem mergulhar naquilo que Deus deu a vocês, mas chegou a hora de vocês ensinarem os que estão na beira a mergulhar também. Vocês serão batizados de um incômodo tão violento que vocês não vão descansar enquanto todo mundo que está na borda não aprenda a nadar. Vocês vão ensinar as pessoas a nadar nas águas profundas. E junto daquele dia ali, em todo o contexto que a gente estava vivendo, uma palavra estava reverberando no meu coração. Essa, 1 Coríntios capítulo 14. Em específico, toda essa instrução que Paulo dá sobre o que a gente pode chamar de a reunião dos santos, ou o ambiente profético que é a característica da reunião dos santos. Orando sobre isso ao longo desses dias, o Senhor transformou a reflexão em encargo. E por isso, se eu fosse dar um nome a isso que eu quero compartilhar aos irmãos, eu chamaria de edificadores de ambientes proféticos. E o objetivo da palavra dessa manhã é falar a nós como família sobre aquilo que Deus já vê em nós, mas talvez a gente ainda não viu em si mesmo. A gente não viu em nós mesmos. Deus nos trata como gente que sabe nadar. Mas muitas vezes nós nos comportamos como pessoas que ainda precisassem de aulas diárias de natação. Muitos de nós aqui já têm 5, 6, 7 anos de jornada, com instruções cotidianas sobre profético, com fundamentação, mas ainda assim se veem travados em coisas absolutamente idiotas. E a palavra idiota aqui eu estou usando de propósito, porque dentro dessa mensagem eu vou precisar dela de novo. Não se sinta ofendido. Eu quero que você, a princípio, só entenda que Deus nos vê como gente que recebeu um presente, que tem capacidade de lidar com isso, que já deveria estar ensinando a outros. Logo, nós precisamos romper com certas barreiras que nos impedem de estarmos prontos para onde quer que Deus nos levar, entesourarmos as pessoas com quem nos encontrarmos, sem que ninguém nos mande, sem que ninguém nos fique cutucando, sem que alguém precise nos dar um toque para que nós sejamos nós. Uma figura semelhante daquilo que é meu encargo nessa manhã seria o momento em que a gente chama alguém para almoçar na nossa casa. Quando você convida uma pessoa para almoçar na sua casa, a pessoa que é convidada, ela se sente inserindo-se, ainda que por um pouco de tempo, em um ambiente em que você é totalmente responsável por ele. Concorda comigo? Então, essa pessoa que você convidou, a gente chama de visita. Ok? Pode ser um amigo íntimo, mas digamos, naquele momento ele é uma visita. Aquele ambiente é seu, ele é sua responsabilidade. Essa pessoa vai entrar e essa pessoa vai sair. Então, ela não precisa ter nenhuma outra expectativa senão ser servida por você que prepara o ambiente. Completamente incomum seria ela chegar na sua casa no horário marcado e encontrar você sentado no sofá com o controle, trocando aleatoriamente o canal, e ela percebe que não tem comida na panela, não tem cheiro de comida, e aí ela começa a perguntar: e aí? A gente vai almoçar? E você responde: não sei, você quer comer? E aí, para piorar, você pergunta: o que você acha que a gente tem que fazer? E ela olha para você com uma perspectiva meio assim: esse cara tá louco? Ele me chama para almoçar, e quando eu chego aqui, ele se comporta como se ele e eu fôssemos a mesma pessoa. Bom, você entendeu esse exemplo que eu quis dar aqui para você? Porque quando Paulo descreve para nós o que a gente acabou de ler, dos versos 23 ao verso 26, ele está descrevendo basicamente 2 grupos de pessoas: os irmãos
e os indoutos e os incrédulos. São dois grupos distintos. Os irmãos e os indoutos e os incrédulos. Ele diz que quando os irmãos se reúnem, no mesmo lugar, e passam a falar em outras línguas, mas não interpretam, os outros podem entender aquilo como loucura, porque os outros são visita. Por isso o exemplo da comida. Então note, o primeiro grupo que Paulo chama de irmãos que se reúnem, não é um grupo que se torna grupo porque se encontra em um lugar, eles são um. A única coisa que é extraordinária aqui é que em um momento eles se reúnem oficialmente, mas o que os torna um não é a reunião extraordinária, é a comunhão ordinária. Está comigo? Então eles são um, por isso eles se chamam de irmãos, eles são uma família. O indouto e o incrédulo aqui é a pessoa que, segundo Paulo, preste atenção, versículo de número 23 ainda. No caso de entrarem indoutos e incrédulos. O indouto entra, mas o irmão pertence. Então, quando Paulo fala de profecia com essas pessoas, o que ele está chamando de ambiente de profecia não é o prédio onde os irmãos se reúnem, é a comunhão dos irmãos. E essa comunhão pode ser manifesta em qualquer lugar, numa praça, debaixo de um pé de manga ou num salão como esse. Então precisava aqui de 5 pessoas, por favor. Façam uma rodinha, 5 voluntários rapidinho, para a gente entender de forma lúdica o que Paulo está nos mostrando. Deem as mãos, por favor, irmãos. Façam uma rodinha, 5 pessoas. Show. Isso aqui, não isso aqui é o que Paulo está chamando de reunião. Esses irmãos se encontraram, mas eles já têm comunhão. E o que é o indouto e incrédulo? É o cara que entra aqui para participar do que eles são. Esse cara entra e esse cara, mas esses aqui são. Quando o texto descreve indouto e incrédulo, sendo específico, a palavra indouto aqui literalmente é idiotes. Por isso eu usei o termo idiota, que significa alguém completamente ignorante de algo. Uma pessoa leiga, ela não tem nenhuma instrução, ela nada sabe sobre aquilo que essa coletividade experimenta ou é. A expressão idiotes era utilizada no grego do primeiro século para mencionar o cidadão comum de Roma que não tinha responsabilidade de tomar decisões na cidade. Ou seja, a vida dele era só a vida dele, ele era um ser individual. Então ele estava alheio daquilo que se dizia sobre a cidade, das decisões tomadas sobre a cidade. Resumo, ele é alguém ignorante. Então, ele não sabe o que essas pessoas sabem. Então ele tem o direito de entrar aqui completamente aleatório. Ok? O segundo grupo é o incrédulo. A gente, quando pensa na palavra incrédulo, automaticamente se transporta a ideia de um ateu. Mas o que uma pessoa que não crê em Deus vai fazer na reunião de gente que está buscando a Deus? Faz sentido? Então não é necessariamente alguém que não acredita em Deus, mas é alguém que não crê totalmente, que crê em outras coisas, tem uma fé desviada. Então estas pessoas têm um crer comum, não uma crença, uma confiança comum. Elas confiam em um Deus relacional. Esse Deus se comunica. E porque ele é relacional e se comunica, há uma coisa que ele torna possível, que estas pessoas que são dele possam escutá-lo. Então o que torna a profecia possível é que Deus fala e que gera gente que pode ouvir. A profecia só existe porque Deus é um ser comunicante. Ele quer comunicar e ele quer que gente o
Escute, e essa comunicação necessariamente não é o som de uma voz, é todo tipo de percepção que ele pode depositar no meio do seu povo. Então, o idiota e o indouto entra e sai completamente alheio desta realidade que eles experimentam aqui. Você conseguiu me entender? Obrigado, gente, valeu. Então perceba, essas pessoas que estão aqui, que são o ambiente de profecia, não têm o direito de chegarem juntos na reunião, ou chegarem na reunião esperando que alguém faça a comida que é responsabilidade delas fazer. Essas pessoas não podem criar a cultura de se surpreender toda a reunião com o fato de que, nossa, eu nem imaginava que teria almoço hoje, fui surpreendido com esse banquete. Ou, como já falamos muitas vezes, aquele irmão que chega completamente aleatório aqui e que todo culto precisa de uma palavra profética de encorajamento, de conserto, de alinhamento, e se comportando como um indouto e incrédulo, vai levando a vida bem, achando que Deus ama tanto ele, que todo culto levanta alguém para falar com ele. O problema é que essa estrutura aqui não foi feita para quem na roda deveria estar cozinhando. Não é novidade para vocês esse texto, nós já falamos sobre ele. A gente já usou ele várias vezes para explicar que profecia não deve ser desperdiçada para que segredos do coração sejam revelados. Lembra disso? Segredos do coração compartilhamos e espontaneamente. Se um segredo do coração precisa ser trazido à tona aqui, a profecia está me julgando, dizendo que ou eu sou incrédulo, ou eu sou idiota. Agora, a questão de ser idiota, para muitos de nós não se aplica, porque quem aqui é ignorante quanto aos dons? Quanto à realidade de um Deus que se comunica? Quanto ao poder de Deus? Se você consegue contar, ou talvez nem consiga mais, quantas vezes Deus já falou com você, te encorajando a se envolver, a se entregar, você não é mais ignorante. Então só sobra o incrédulo. Alguém que escuta e ignora, porque intencionalmente no seu coração decidiu, eu não confio nisso. Ambientes proféticos não se fazem com pessoas aleatórias, se fazem com pessoas responsáveis. Não dá para ficar o tempo inteiro gritando da beira da água, joga a boia, eu quero passear aí. Tem que criar musculatura aprendendo a nadar de verdade, meu irmão, porque senão não tem como ensinar os outros a nadar. Vocês estão me entendendo? O que Deus disse sobre nós, creio, é uma realidade profética, mas ainda não é uma realidade factual. E aí vem a segunda parte do que eu quero dizer. Essa primeira parte ficou clara? De quem é a responsabilidade, portanto, de gerar um ambiente profético? É dos irmãos. Amém? Isso não é novidade para nós. Agora, talvez não seja novidade para você, mas para mim, ao longo dos anos, entender isso é uma novidade. Por quê? Eu fui educado sobre a carta aos Coríntios de um jeito um tanto quanto idiota. Não é só responsabilidade minha ser ignorante a coisas que eu entendo hoje. Eu fui ensinado em algumas bobices como que Paulo, ao escrever aos Coríntios, escreveu uma carta que é como uma coxa de retalho. Ele começa um assunto e não termina. Aí ele pula para outro assunto e não termina. Eu me lembro de ler isso, eu me lembro de aprender isso. Mas aí, andando com o apóstolo, a gente vai aprendendo coisas novas sobre apóstolos. E uma das coisas que a gente aprende é que o fato de uma pessoa ter recebido do Senhor a responsabilidade de fundamentar a igreja, a torna alguém obsessiva por aquilo que Deus lhe confiou. E a carta aos Coríntios é obsessivamente uma preocupação de Paulo com relação a muitas coisas, mas principalmente a edificação saudável da igreja em comunhão. Porque o problema de Corinto é divisão.
Então a carta toda fala de comunhão. Se fala de comunhão na ceia, quantas vezes o apóstolo Luís já ensinou para nós que quando Paulo diz: o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei, ele está falando do corpo de Cristo. Que a expressão corpo de Cristo não está falando do Jesus crucificado, mas da comunhão dos santos. Ou seja, Paulo está preocupado com comunhão o tempo inteiro. Quando ele fala do relacionamento de um homem com uma mulher, ele está vislumbrando comunhão íntima. Comunhão o tempo inteiro. E Paulo não interrompe a preocupação com comunhão quando fala de dons. Paulo não interrompe a preocupação com comunhão quando fala do fluir no culto. Ele ainda está preocupado por quê? Porque os corintos, que brigavam entre si, eram altamente potentes quanto à quantidade de dons, mas completamente imaturos no que diz respeito a serem um. Eles eram individualistas ainda. De sorte que se você pegar o capítulo 12, Paulo vai falar de alguns dons e vai dizer: buscai, pois, os melhores dons. Mas uma coisa era sabida, irmãos: tinha gente lá que tinha dom sobrando. Então, se você vai ler o capítulo 14, algumas falas de Paulo não podem ser vistas como uma instrução a pessoas individualmente falando. Exemplo: o versículo de número 12, capítulo 14 ainda. Olha o que diz o texto: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Esse texto não pode ser lido como a sua tarefa individual de crescer, porque Paulo está perseguindo ao longo de toda a carta falar aos irmãos sobre unidade, comunhão. E aqui está para mim a grande surpresa que o Espírito me pegou quando me plantou esse texto nos últimos dias. É porque eu, examinando, o verso 12 para mim ganhou um novo sentido. Talvez não para você, mas para mim ganhou. É como se Jesus estivesse dizendo assim: chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. E nesse chega mais perto, eu usei todo o recurso que eu tinha. A Bíblia que você me falou, baixa, Rafa, usei, e com a lupa, quando eu fui olhar a palavra por palavra, e principalmente ver a sentença completa, eu tomei um susto, porque as nossas traduções, na tarefa zelosa de tentar explicar para a gente o que Paulo escreveu em grego, tentam fazer uma ponte com o nosso idioma, mas essa ponte muitas vezes enfraquece o que realmente ele disse. A melhor tradução para esse texto seria, literalmente: assim também vós, uma vez que zelosos sois dos dons espirituais, para a edificação da igreja procurais, para que abundeis. A procura não é pelo dom, é pela edificação da igreja. Paulo está chamando os irmãos de Corinto a mudar a perspectiva. Parem de pensar em si, comecem a pensar nos outros. O texto propõe uma ordem: assim também vós, visto que zelosamente, ou visto que zelosos sois dos dons espirituais, para a edificação da igreja procurais, para que abundeis. Porque o que está escrito na sua Bíblia aí, procurar e progredir, literalmente em grego é abundem. E a expressão que Paulo usa para abundância aqui, irmãos, ela é uma expressão que significa literalmente aquilo que ultrapassa o limite. É a expressão perisseuo. Só que ultrapassar o limite, para Paulo, é quando a experiência profética deixa de ser restrita a você, ultrapassa as suas margens e transborda de você para alcançar os outros.
Quando não se trata só de você ouvir ou não algo sobre você, mas a preocupação de os meus irmãos estão ouvindo o Senhor? Deus, há algo que você queira compartilhar com eles nessa manhã? Não se trata mais de eu errei ou não errei na entrega da palavra profética. O que é que vão pensar de mim? Eu já ultrapassei o limite de mim mesmo. A preocupação com o outro me possuiu. As palavras de Paulo me penetraram. Eu rompi com a individualidade. Eu saí da condição de menino e me tornei maduro. Eu deixei de ser visitante aleatório, indouto, incrédulo e passo a ser edificador. É um texto denso, mas eu quero que você guarde isso. Paulo está pedindo aos irmãos: abandonem a perspectiva individual. A experiência individual nada serve. Vocês são seres coletivos. Tudo que você experimenta do Deus que se comunica não acaba em você, transborda para mais alguém. Porque o Deus que se comunica porque possui uma essência. E aí há outra coisa nesse texto que eu quero explorar. Mas agora a gente vai fazer uma leitura sequencial que vai fazer mais sentido. Vamos para o verso 9. A gente vai ler do verso 9 ao 12. E agora esse bloco fará mais sentido para nós. Diz assim: assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? É óbvio que quando Paulo fala de língua aqui, está falando do dom de línguas. Os irmãos sabem disso, amém? Mas eu quero colocar a sua cabeça para pensar numa outra perspectiva sobre isso hoje. Porque estareis como que se falasseis ao ar, jogando palavras ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Isso aqui é fácil de entender. É só começar a falar em outro idioma aqui, a sensação que você vai ter é: esse cara não é daqui. Ou seja, se um estrangeiro fala comigo, eu não consigo entender, eu me sinto não pertencente e tenho uma sensação de desconexão. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Preste atenção, assim também vós, Paulo está ligando o raciocínio anterior com a declaração seguinte, que é, como eu já disse a vocês, assim também vós, uma vez zelosos dos dons espirituais, para a edificação da igreja procurais, para que abundeis. Olha aqui para mim. Paulo não está dizendo que orar em línguas no culto é uma coisa que não deve ser feita. Paulo não está falando necessariamente de maneira pragmática, dando regras específicas sobre culto. Paulo está a partir daquilo que é o fundamento que lhe consome, ensinando os irmãos sobre o objetivo da comunicação de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, é lindo que você tenha essa experiência. Só que quando se trata do outro, para o outro ela não faz sentido. E se você se preocupa com o outro, você vai se lembrar que a razão pela qual Deus derramou algo em você é porque isso não para em você, tem que transbordar sobre o outro. E aí, irmãos, há uma expressão específica aqui nesse texto que também me chamou muito a atenção. Verso 11: se eu, pois, ignorar a significação da voz. A palavra significação aqui literalmente é dinamis, poder. Literalmente esse texto é: se eu, pois, ignorar o poder
inerente da voz. Porque dinamis é um poder inerente. Então Paulo está falando, vocês não podem ignorar o poder inerente da voz. O que significa isso? Para que a voz é emitida? Qual é a potência que de fato a voz transmite? O que está escondido dentro de uma palavra de Deus? O poder inerente da voz, a virtude que está dentro da voz divina é o amor. Deus fala porque ama. E porque Ele ama, Ele não aguenta só pensar coisas sobre nós. Ele quer que você fique sabendo, para que você se sinta parte. E Ele fala de maneira que você entenda, para que você se sinta pertencente. Como eu disse, Deus é ser comunicante e fala para integrar. E porque Ele fala, Ele arranca de si e libera sobre o outro. Porque Deus ama. A outra característica inerente em Deus: Deus doa. Deus é doador. O fato dele ser provedor é porque ele não tem problema com doar. Ele doa o filho. O filho dá o seu corpo ao mundo, que é a igreja. E como é que um santo que pertence à igreja não consegue dar uma palavra profética a um irmão? Com medo de estar errando. É muito trivial, é muito idiota. É descredenciar, é ignorar o poder inerente da voz. Por que é que Deus fala com você, Karine? Por que é que Deus fala com o Rafael? Porque o Rafael é mais especial que os outros? É sério? Eu sou tipo compota de represa, eu vou deixar que isso tudo fique parado em mim? E aqui se explica muito daquilo que nós temos chamado uns aos outros de estagnação. Cara, eu sinto que a minha vida parou, vou te explicar por quê. O verso 12 que nós lemos está mostrando a dinâmica da abundância. Se tudo que chega em você, pastor, para em você, vai parar de chegar. Porque se Deus é amor e por excelência doa, o que chega em você precisa transbordar. A abundância é Deus dizendo para que direção o que Ele liberou sobre você precisa ir. Para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E nesse ambiente de para o outro, para o outro, para o outro, até o desavisado que entra é afetado. Porque ninguém tem nada particularmente seu. Não me interessa se eu não entendi direito. Eu quero doar. Eu recebi, eu estou inquieto, eu estou sentindo uma agitação no meu coração. Eu chego para o irmão e digo, cara, eu estou agitado. Uau, isso é partilha, porque quem sabe só de dizer, você desperta ele. Mas nessa meninice eterna de comparação, a gente vai dizendo, eu não vou falar porque eu ainda não sei. Você já sabe, você não é mais um idiota. Talvez você seja um incrédulo. Entrando e saindo domingo, quartas, terças, reuniões após reuniões, atrás de mais uma confirmação. Para se sentir um pouco melhor, porque está se sentindo cada vez mais no tanque vazio. É porque está tudo parando em você. Dinheiro para em você. O tempo para em você. Você não tem tempo para ninguém. A reclamação é sempre porque as pessoas não vão até você. Inverte a equação. Por que você não vai até ninguém? Ninguém me chama para almoçar na minha casa. Para almoçar na casa de ninguém. Inverte a equação. Por que você não chama ninguém? Você não tem prazer de fazer da sua casa um ambiente de liberação de vida? Até quando cada um por si aqui, Deus para todos? Não, é que eu estou procurando o meu próprio desenvolvimento. Eu li esse texto aqui. Esquece, esse texto não está falando da sua individualidade. Você só cresce quando você abunda.
Muitos de nós estamos estagnados porque em pequenas doses do que Deus já nos pediu, a gente não consegue compartilhar. Você sabe que você tinha que estar fazendo almoço para os outros, irmão. Enquanto você está mendigando a atenção das pessoas, você só mingua emocionalmente falando. Cada vez mais rejeitado. É simples, era só fazer um almoço. Era só doar. Doar tempo, doar atenção. Está lá de verdade, não está lá dividido com o seu celular. Bota no modo avião. Ou melhor, faz um combinado. Quem tiver alguma coisa urgente, te liga. Dá atenção a quem está ali presencialmente. Inteiro, completo. Cadê a garrafa de tereré de vocês? 30 dias ninguém tomando tereré, né? A gente ficou sabendo, agora eu estou brincando. Rapaz, domingo passado, o que tinha de mão batendo no meu ombro, parecia um samba. Eu fiquei sabendo aqui que os tererezeiros de plantão tem tudo garrafa em casa, mas ninguém traz. Isso pode não ter nada a ver, né? Mas pode ter tudo a ver. Porque é fácil esperar que sempre alguém tem que me servir. Pode não ter nada a ver. Não quero que entendam que isso é espiritual. Mas talvez para você seja. Por que às vezes você não é a pessoa que busca dar carona para alguém? Porque sempre você é quem pega a carona e você tem dinheiro para poder botar gasolina no seu carro. Irmãos, me perdoem porque... Olha aqui para mim, não se sinta ofendido, mas seja sincero, o que eu estou falando aqui não é bem idiota? Não é? Pois é. Não é, é mesmo. É bobo demais, é trivial demais. Aí Paulo escreve aos Coríntios o que eu preciso repetir para nós, e vocês não estão ouvindo da minha boca como se eu fosse superior. Me imagine sentado na cadeira ouvindo com vocês. Olha, eu poderia vos falar como espirituais, mas ainda preciso vos falar como carnais, como meninos. Essa carta aqui dos dons é para essa galera, capítulo 3. Gente tão preocupada com a sua própria vida que não abunda e por isso não cresce. Olha que paradoxo, a igreja cheia de dons era uma igreja estagnada. Sabe como as pessoas nos veem lá fora? Eles acham, irmãos, que nós somos uma super comunidade cristã. Que aqui qualquer um de vocês conseguiria dar para eles uma escola de dons facilmente. Eles não conseguem, eles nem sabem que alguns de vocês têm 4 anos que ainda sentem dúvida se compartilham ou não uma percepção que receberam de um irmão. Eu acho que eles não acreditam nisso. Porque para eles vocês são leões, vocês não são gatinhos. Você não pode sair daqui com som de culto fúnebre. Apesar de que eu não posso mais usar essa analogia, porque eu fui em um culto fúnebre em dezembro do ano passado que mudou minhas perspectivas. Talvez você tenha que participar de um como aquele, para voltar a ter vida. É que até quem parte quando tem vida sobrando, deixa a vida sobre quem fica. Se você está de tanque vazio, vamos parar com isso. Para de pensar em você. É para abundar. Para que abundeis. Mas antes acontece uma metanoia em mim. A prioridade agora é a edificação. Chega de pensar em mim. Deus está edificando uma casa para edificar as nações. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas na boa, eis-me aqui. O que você vai fazer comigo é da sua conta. Mas eu não vou mais me esconder. Quero caminhar para o final, dizendo ou repetindo: nós podemos ser uma comunidade de gente que fica dando soco no ar, falando palavras ao ar, como disse Paulo aqui. Se nós só estivermos buscando nosso próprio interesse espiritual, se não tivermos preocupação com que o outro também escute, as nossas palavras ficam sem sentido. Mas se nos tornarmos o tipo de família
em que a edificação do menor até o maior nos preocupe, então, irmãos, Deus fará transbordar a sua vida entre nós e gerará um povo forte para cuidar dos outros que ainda precisam aprender a nadar. Eu quero encerrar lendo, dentro desse contexto do que estudamos aqui juntos, do que pensamos aqui juntos, do que comemos aqui juntos. Dois versículos, no mesmo capítulo. Verso 20. E depois um verso que vocês conhecem, mas que agora precisa descer para o estômago, fazer digestão dentro de nós. O verso 26. Verso 20 diz: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sejam crianças. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Cresça na capacidade de observar, de avaliar. Quando você parar de olhar a você, você começará a enxergar necessidades que precisam ser supridas ao seu redor através da sua vida. Seus critérios serão desenvolvidos. Por fim, verso 26. Sobre a prática da coisa. Que fazer, pois, irmãos? Olha que pergunta legal Paulo faz. O que a gente faz então, depois de tudo isso? Eu imagino os irmãos se sentindo engasgados, parecendo que tinham atravessado um caroço de manga. E Paulo está dizendo: calma. O que a gente faz agora? A resposta: quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua, outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. E sabe o que é a beleza desse texto? É que quando Paulo diz tem, ele está falando que já está em você. O que você tem? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem ciência, outro sabedoria. Quem tem não consegue reter, não precisa pedir para fazer. Começa a fluir porque tem transbordante vida saindo de si. As minhas, como diz o texto dos Salmos, o texto de Provérbios, a minha boca é como a pena de um habilidoso escritor. Eu não consigo conter as tuas palavras, Senhor. O que você tem? Irmãos, o último final de semana eu estive junto com os irmãos de Alta Floresta lá na aldeia indígena Cajuí. E lá o Senhor proporcionou algumas experiências que eu saí de casa junto com os meninos aí, apenas para estar com os irmãos e celebrar o aniversário de 18 anos da igreja local. No primeiro dia, quando acabou a reunião, o pastor pediu para mim ministrar uma palavra no outro dia de manhã. E mais tarde ele pediu para mim dar uma palavra para os jovens lá. Quando foi no final do dia do sábado, o pastor Éden, lá do BH, ele mandou uma mensagem para mim: nossa, mano, que legal isso aí. Eu falei: pois é um privilégio que o Senhor está fazendo. E ele escreveu: volte para casa vazio. E mexeu profundamente comigo aquela palavra. Porque eu falei: cara, quando ele falou de manhã, separar aqui os casais, vão ficar aqui com o pastor Everaldo, a pastora Bianca, as crianças vão ali para frente com 3 irmãs que eu não vou lembrar o nome, e os jovens vão ficar com o pastor Fabinho, e aí depois ele chamou o pastor Emerson de Médici para estar comigo. Quando ele falou assim, ele vai dar uma palavra para os jovens, até então, começou a vir textos, conexões, o Senhor começou a trazer uma palavra pronta, um esboço ali. Eu falei: meu Deus, estava tudo aqui dentro.
de forma muito rápida, o Senhor me deu uma mensagem. O pastor Emerson chegou perto de mim e falou: cara, o que nós vamos falar? O que nós vamos falar? Eu falei: meu irmão, o Senhor compartilhou algo comigo, vem comigo. E se você quiser contribuir, se tiver algo no seu coração, a gente vai construindo junto aqui. Ele falou: amém. Mas para resumir, volte para casa vazio. O problema é que a gente fica cheio demais, ensimesmado demais. Dentro do que o Rafa está falando, não tem como encher alguém que já está cheio demais. Se nós não nos esvaziarmos, irmãos, e nos esvaziarmos não é somente do orgulho, da soberba, não, mas esvaziar daquilo que o Senhor está depositando em nós. Quando alguém precisar de uma palavra, você tem. Quando alguém precisar de oração, você não vai chamar ninguém. Quando alguém precisar de alguma outra coisa, você está aí dentro. Libera. Sabe, seja um instrumento de Deus, é isso. O Senhor colocou dentro de nós. E quando você faz isso, você é carregado novamente de autoridade, de palavra, de revelação. Amém? Senhor, nós queremos te louvar pela sua palavra. A gente quer aprender, Senhor, a se esvaziar a cada reunião. Quem crê em mim ainda, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nunca faltará. Nunca faltará. Existe algo sobrenatural, Senhor. Quanto mais a gente derrama, quando vai, tem mais, e tem mais, e tem mais. Ah, Senhor, é a confiança que o apóstolo Paulo guardava ao dizer: orem também por mim, para que no abrir da minha boca seja dada a palavra. Eu estou desejoso de ter o que compartilhar com eles. Liberem orações sobre mim, para que eu libere sobre eles fundamento. Se aqueles irmãos não orassem, Senhor, eles não brincavam de transbordar. Ali ninguém estava brincando, Senhor, na piscininha rasa. Todo mundo sabia nadar em água funda. Nós estamos aqui, Senhor, agora para aprender a mergulhar mais fundo. Porque se não fizermos isso aqui entre nós, como faremos quando estivermos enviados a outros lugares? Quando a responsabilidade de gerar ambientes proféticos for completamente nossa? Começa isso, Senhor. Por favor, entre nós. Eu oro para que todo tipo de constrangimento, vergonha, religiosidade que nos engessou ao longo do tempo seja quebrada em nome de Jesus. Porque onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Eu sei que há um contexto para esse texto, mas eu quero evocar toda a plenitude desta palavra. Dá-nos de novo a liberdade de andarmos uns pelos outros como irmãos, que nada retém. Que nada retém. Mas que quando vão se encontrar, Senhor, prepara um pão quentinho, pão partido, pão para ser comido. É gente que vem com a botija cheia de azeite, que traz o cordeiro para partir. Chega de cairmos de paraquedas, Senhor, tendo que alguém nos acorde no meio de uma reunião para dizer: ei, meu irmão, você se esqueceu que você é da família e precisa cooperar. Chega! Assim, pois, vocês que são zelosos dos dons, procurem, pois, a edificação da igreja para que transbordeis. Nós nos arrependemos, Senhor, de tantos encontros perdidos, enquanto olhávamos para o nosso umbigo. Sua palavra passou ao lado e a gente não conseguiu enxergar. Estávamos presos demais às nossas próprias necessidades, angústias, invejas, comparações, raivas, amarguras de espírito, visitando o passado, lambendo ferida que nunca sara. Porque não cremos na palavra que nos é liberada. A
gente sabe falar de paternidade, mas vive como órfão. Chega! Nós não vamos deixar cair nada no chão. A gente vai comer até o resto do pão, Senhor. Algo me constrange, Senhor, quando eu me lembro das Cirofenícias dizer a você: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Na nossa mesa não tem caído migalha, tem caído pão inteiro, Senhor. A gente quer comer tudo. Nenhum cirofenício vai comer o resto. Se for para comer, que seja a nossa carne ou o nosso sangue. A gente vai aprender a pôr a mesa. A gente vai aprender a fazer comida. A gente vai aprender a servir a mesa. A matar a fome. Mas primeiro aqui a gente vai aprender a comer tudo. Chega de desperdício. E a gente vai aprender a colocar comida nos pratos uns dos outros. Até a rapa da panela. Nós não queremos perder nada, Senhor. Os próximos meses desta escola de tirano, os próximos anos dessa estação de Josés, nós queremos aprender a dinâmica da abundância, que é priorizando a edificação, ver sua vida transbordando para além dos nossos limites. Pode romper os nossos limites, Senhor, para encher a sua casa da sua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Jesus.